Hoje em dia, é muito comum que as pessoas busquem dicas e informações na internet, né? Mas quando o assunto é saúde, ouvir um profissional da área é o mais recomendado. E no caso dos cuidados com os pés, não é diferente. Por isso, a repórter Verônica Alves conversou com uma podóloga sobre os cuidados necessários para manter a saúde dos pés e das unhas em dia. Vamos ver. E Simone, em casa nós costumamos usar aí, né, as famosas lixas, né, tem os ralinhos, né? Isso é adequado ou não? Quanto mais lixa a pele, quanto mais atrito a pele sofre, mais ela vai produzir queratina. Então, você pode notar que onde tem um calinho é onde você faz mais estímulo na hora de pisar. Então, o tratamento da calosidade não é lixar. Então, a gente tem tratamento com ácidos, a gente tem correção da forma de pisar, que a gente usa palmilhas feitas sob medidas, e nunca lixar o pé. Tem um corte específico, né, para evitar aí, por exemplo, unhas encravadas? O corte correto, ele precisa levar em consideração a anatomia de cada unha. Às vezes, a gente tem, no mesmo paciente, um corte que precisa ser arredondado, um ovalado e um outro corte reto. Então, o corte correto é muito difícil da gente padronizar um corte correto para um paciente fazer em casa. O corte correto, ele é feito de forma técnica, respeitando a simetria da unha. E no caso aí da esterilização de alicates, né, de cortadores, né, qual que é o melhor processo a ser feito? O único processo aprovado e validado é a esterilização na autoclave. Então, para esterilizar na autoclave, primeiro a gente faz um enxágue do material, tira os resíduos biológicos. Tem um produto que é um detergente enzimático, que ele possui enzimas ali que começam a deterioração dos micro-organismos. Aí tem determinado pelo fabricante, imerso numa solução com esse produto, e lava, seca. Aí a gente embala num papel específico e esse envelope ele é colocado numa máquina que vai uma água destilada e acontece a mesma coisa com a panela de pressão, que a água ferve, chega à temperatura de 27 e nesse processo é feita a esterilização, o ciclo de esterilização. É a única maneira comprovada de processo de esterilização. Existe 2 testes que são exigidos no processo. Um é o teste químico, que é uma tirinha que vai em todas as esterilizações, e um teste biológico, que vem 2 ampolinhas com o micro-organismo incubadinho. A gente esteriliza uma ampola, outra não vai, e a gente faz esse teste por 24 horas. E a gente tem que observar se houve crescimento de micro-organismos nessa ampola que foi esterilizada. E a comparação é uma que não foi. Então, isso a gente tem que fazer uma vez por semana. Na hora do banho, né, a gente lava o pé, passa lá o sabonete, mas e aí depois, o que mais nós temos que fazer, além de lavar? A orientação de lavar os pés, a gente sempre padroniza. Depois do banho, você vai lavar o pé. Então, tem que lavar entre os dedos, escova a unha com sabão. Para secar, o ideal é que tenha uma toalha só para o pé, porque quando a gente seca o cabelo, o corpo, chegou no pé, a toalha já está molhada. Secar muito bem entre os dedos, aí vem aquela rotina, né, do antitranspirante, a meia de algodão, para você manter a saúde do pé. Agora vamos para a rua. Estamos na rua, trabalho, e aí de repente cai aquela chuva e molha o sapato. E aí, o que eu faço? Não precisa jogar o sapato fora. Então, o que a gente faz? A gente costuma falar para desconstruir o sapato o quanto der. Tirar cadarço, palmilha. Aí a gente lava esse sapato, centrifuga na máquina e ele precisa de um período de 5 a 7 dias para secar completamente. Porque o sapato ou ele é colado ou ele é costurado. Então, essas entressolas, costuras, nessa estrutura do calçado, para secar todo o calçado, a gente precisa respeitar esse período de 5 a 7 dias. Né? Às vezes um tênis branquinho, né, que a gente gosta de usar, de tecido, não tem como, molhou, tem que lavar.
É só secar, a gente pode ter contaminado na rua com a água da chuva, então a gente precisa excluir essa microbiota que a gente trouxe da rua. Outra coisa, em relação ao sapato, não molhou. Existe espuma que a gente limpa por fora e o lisoforme, o álcool 70 para higienizar por dentro. Agradeço a Verônica, né, por ter produzido esse material para a gente. E é isso, a gente sabe que os cuidados com a pele dos pés e com as unhas também não se restringem somente às questões estéticas, né, gente? Também de autoestima. A saúde do nosso corpo como um todo depende desses cuidados. E para dar mais dicas sobre esse assunto, quem continua aqui comigo no estúdio é o médico dermatologista Dr. Flávio Figueiredo. Doutor Flávio, a gente viu ali algumas dicas, né, de cuidados com os nossos pés, pensando até em quem frequenta muitos ambientes como salões, né, e tudo mais, tem que ter muito cuidado, né, gente? Agora, pensando ali na rotina diária, no dia a dia, como que deve ser a higienização dos nossos pés? Bom, assim como qualquer parte do corpo, né, você vai lavar no banho, água, sabão e enxaguar e pronto. O problema que eu falo é o exagero, né? Porque quando você, por exemplo, usa bucha no banho, você tira a sua proteção natural da pele. Porque se você pensar que muito pouca coisa suja, gente, você trabalha com muito pouca sujidade. Normalmente, quando eu pergunto às pessoas o que é que suja a sua pele, eles falam suor, poeira. Pois é, isso aí sai com água, né? E a pele estando íntegra, ela não deixa nada disso afetá-la no sentido de intervir, porque a pele é o órgão que faz a barreira entre o meio ambiente e a gente. Então, ele é um órgão de defesa. E é, por sinal, o maior órgão que a gente tem, né? Então, consequentemente, se você deixa ela ficar íntegra, ela vai cumprir bem a função dela. Então, quanto mais você esfrega, quanto mais você tira aquela proteção natural, mais você está expondo. Então, mais situações de estresse você está criando. Então, se você preserva, então um banho rápido, com a água mais para fria, nunca quente, sem bucha. E o sabonete eu falo que é muito mais para ficar cheiroso do que para limpar. Entendeu? E aí isso vale para os pés também. Aí eu tenho que passar hidratante. O hidratante é interessante sim. Por quê? Porque ele ajuda a preservar a função de barreira da pele. Uhum. Muita gente, mas eu tomo muita água para hidratar minha pele. Eu falo assim, não adianta, não faz diferença. Excesso de água na pele chama-se edema, então não adianta você tomar muita água. O importante é você não perder água. E como é que você não perde água? Né? Mantendo a barreira. Então o hidratante ajuda nesse aspecto. Então todos os dias é interessante ali após o banho, talvez antes de dormir, dar uma hidratadinha nos pés? Sim, né? Depois do banho é o melhor horário, porque é onde você tirou, né? Então você vai repor um pouquinho de hidratante e pronto. E isso vale para a pele toda, inclusive para os pés. Agora, pensando no momento de secar, né, os pés. No vídeo, a profissional falou que é interessante ter uma toalha separada, porque se você deixa para secar por último, a toalha já está úmida, né? Mas como que é esse processo de secar? Porque eu sempre escuto que é importante secar entre os dedos, é isso mesmo? Pois é, e o pessoal fala que às vezes usa até secador de cabelos para poder secar entre os dedos dos pés. É um exagero. Eu falo assim, olha, se você ficar ali 10 minutos com o pé exposto, aberto e tudo, a ventilação, o tempo seca, assim como seca a sua pele. Sim. Entendeu? Então, você vai usar um calçado, você vai ficar o dia inteiro do sapato fechado e tudo, com certeza é importante manter os pés bem sequinhos, entendeu? Precisa de uma toalha especial e tudo, diferente? Sim, se você, né, acha que o seu pé, e principalmente se você tem problema, mas seu pé não tem problema nenhum, é normal, está tudo tranquilo, pode ser com a mesma toalha do corpo? Eu acredito que sim, mas se você quer uma ou outra, não tem problema, entendeu? Não precisa secar demais, não precisa de secador nem nada. Fica uns minutos com o pé arejado. O que tem que estar mais seco mesmo é o sapato. Sim. Então sempre bota ele para tomar um solzinho e tudo, não é ruim não. Mas o pé não, enxugou bem e tal. E a meia de algodão ajuda muito, porque hoje em dia o pessoal usa muito meia sintética, e a sintética não absorve o suor. Então, quando esquenta e você sua, ela preserva. E aquilo ali cria um ambiente bom para o fungo. Então, a de algodão já faz o inverso. Ela absorve e ainda perde, entendeu? Então, ela mantém o pé bem mais sequinho.
Então fica essa dica para a gente procurar sempre meias de algodão, né? Isso, Vão ou ser que tem mais um bom indicadas. percentual de algodão, né? Agora pensando naquela pessoa, doutor Flávio, que passa o dia inteiro fora de casa, com sapato mesmo, e usa aqueles desodorantes próprios para os pés, é indicado usar? Olha, o desodorante, se você, por exemplo, eu estou com um chulé, entendeu? Sim, o desodorante vai te ajudar, né? Mas é só isso? Não, é bom ter uma orientação e tudo, que às vezes você tem que fazer alguma coisa a mais. Mas que ajuda, não tem problema nenhum. Sim. Tá? Então... Mas todo mundo tem que usar? Não, só quem sentir que precisa. Agora pensando assim, a nossa alimentação, tudo aquilo que a gente come no nosso dia, pode impactar na saúde dos pés também? Olha, depende, cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes tem algum problema circulatório ou que tem problema, vamos dizer, de varizes, né? Uma alimentação mais, vamos dizer assim, apimentada, mais condimentada, às vezes causa alterações e irrita muito a circulação periférica, né? Então pode realmente os pés ficarem inflamados, dar problemas nesse sentido. Então é bom ter uma atençãozinha a mais também, né? Sim. O diabético, por exemplo, tem que ter muito cuidado com os pés exatamente por causa dos problemas circulatórios, né? Então ele tem que estar sempre, tudo que ela falou lá, para o diabético é muito válido. Pois é, porque quando a gente fala, né, do diabético mesmo, a gente escuta dizer que eles têm uma cicatrização um pouco mais demorada também, Exatamente, né? Então... por causa da circulação periférica deles é mais lenta, né? Entendi. Então tem uma atenção a mais ali também. Com certeza. Agora eu vou falar por mim aqui. Eu gosto muito de andar descalço. Eu em casa não fico de chinelo, nem sapato, nem nada. Eu gosto de ficar descalço. Isso traz algum problema para os meus pés? Nenhum. Não? Não. O pé, eu falo com o pessoal o seguinte, o pé foi feito para pisar em terrenos, vamos dizer assim, mais macios. É grama, é terra, é tudo. Hoje a gente pisa muito em piso duro, né? Então, consequentemente, o pé sofre um impacto, por isso mesmo a pele tende a ficar mais grossinha, entendeu? Então, se você, por exemplo, tem tapete em casa, ou quiser usar uma palmilhazinha, hoje em dia tem até umas meiazinhas que vem com uma palmilhazinha, ajuda muito a minimizar esse impacto. Né? Então, mas, por exemplo, eu gosto de correr na grama, correr na areia, não tem problema nenhum, eu acho que é até bom para poder... Né, o pessoal fala muito em energia, né, da eletricidade do corpo e tudo, eu acho que tem a ver, sim. Sim. Ajuda a dar uma descarregada. Agora vamos falar sobre compartilhar calçados, né? Emprestar o sapato para um amigo. Esse hábito, ele pode trazer algum prejuízo ou é tranquilo? Olha, uma das coisas que eu vi aquela podóloga falando, né, a respeito da microbiota, da pele e tudo, cada um tem a sua. Entendeu? Inclusive o odor, né, o cheiro que a gente tem e tudo é muito pessoal por isso, porque esse cheiro vem exatamente da presença desses micro-organismos, bactérias e tudo que estão na pele da gente. Então, quando você compartilha uma roupa, um calçado e tudo, você está muitas vezes usando uma coisa que está ali impregnado com a microbiota do outro. Isso pode alterar a sua, principalmente, por exemplo, sei lá, acabou de lavar bem o pé, tirou a sua e calçou um sapato de outra pessoa, pode alterar o seu odor no pé. Sim, então a indicação talvez é não compartilhar sapato, né? Ou se compartilhar, né, usa uma meia, alguma coisa assim, então você leva ele para casa e dá uma limpadinha, deixa ele no sol um tempo, entendeu? Pois é, porque essa questão do pé, doutor Flávio, ela pode ser meio problemática quando a gente vai falar do odor. Né? No caso do chulé mesmo, alguns sapatos parece que eles já são propícios a dar esse odor mais forte, né? E algumas pessoas têm esse odor mais forte mesmo. Qual que é a sua orientação assim, para essa pessoa que convive com isso, com o chulé? Olha, se ela percebe que, por exemplo, eu uso um sapato de um material plástico que dá um odor ruim, não use. Sim. Eu prefiro couro cru, entendeu? Uma coisa mais natural e sempre meia de algodão se o sapato for se o calçado for fechado. Com certeza vai ajudar. E existem tratamentos também para a pessoa que tem esse odor mais frequente? Exatamente. A gente tenta mudar essa flora para ver se melhora o odor. Né? E aí, às vezes, usa até antibióticos. Não é o melhor, né? nem é o mais comum, mas a gente vai tentando alterar. É a mudança dos hábitos ali, encontrar a melhor forma, né? Com certeza. A forma como essa pessoa armazena esse sapato também pode influenciar? Com certeza. Não deixar num ambiente sempre fechado, sujeito a ter mofo, essas coisas todas, com certeza
altera completamente. Talvez, assim, quando a gente chegar em casa, né, passou um dia inteiro fora de casa ali, com o sapato fechado, não é o indicado pegar aquele sapato e já colocar no armário. Então, ele tem que tomar uma... Ele tem que ficar um tempo arejado para secar melhor um pouquinho. Se puder até colocar no sol, é interessante. Né? Se você tem a questão do odor, então é fundamental ele ficar algum tempo, umas horas no sol. Entendeu? E, se for o caso, pode usar. Ela falou em lisoforme é ótimo. Você põe, né, aplica no calçado, deixa secar e pronto. Ele desodoriza bem e ele esteriliza, né? Ajuda a diminuir os micro-organismos e tudo. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje.